News Esporte. Mas vamos colocar na tela aí uma reportagem do Pedro, nosso Pedro aqui, que falou sobre como foi o processo como que o Neymar convenceu o Ancelotti para voltar à seleção. Reportagem do Pedro Lopes aqui no UOL. Então, o Pedro Lopes conta como a coisa aconteceu. Um dos aspectos citados é a evolução física, que a seleção brasileira monitora desde o ano passado. Eu esperava que ele atingisse uma série de parâmetros. E ele conseguiu atingir nas últimas semanas os parâmetros físicos que eram exigidos. Certo? Também o lobby dos próprios jogadores da seleção, como o Casemiro e o Rafinha, além do João Pedro, que falou, né, eu acho que o Neymar tem que ir. Então tá bom, então você não vai o Neymar. Foi o que aconteceu com o João Pedro. E por fim, acho que importante, a mudança de postura ao sinalizar para a comissão técnica que ele topa fazer parte do grupo, sem exigência, sem titularidade garantida e etc. Vou começar com os nossos cariocas, a turma que está no Rio. Rodrigo Matos, de tudo isso aí, o que a gente pode acreditar que vai acontecer? Ou que aconteceu? Claro que o Pedro Lopes apurou e não estou duvidando da apuração dele, mas a gente pode duvidar que o Neymar vai topar numa boa ficar no banco, por exemplo, né? O que você acha? De fato, esses parâmetros físicos, né? O Santos ficava enviando todos os dados para a CBF e eles chegaram lá a índices que eram bons, né? Então teve esse aspecto. O próprio Ancelotti falou na coletiva sobre a história do carinho dos outros jogadores, e aí tem esse caso curiosíssimo do João Pedro, né? Que foi excluído no final. A gente contou, inclusive ontem, que tinha duas listas, uma com o João Pedro e outra com o Neymar, justamente ele que defendia a convocação do Neymar ficou de fora para o Neymar mesmo, então foi uma troca 1 por 1 mesmo. Agora, é isso, para entrar no grupo, tudo é válido, né, para falar. Agora, quando chegar lá, você sabe o que vai acontecer. Não vai ser o Neymar que vai virar e falar assim, quero ser titular, mas vai ser 15 mil influencers, 80 mil supostos jornalistas, 300 mil ex-atores, subcelebridades mandando cartas, deputado mandando ofício para dizer que ele tem que ser titular. Isso aí pode esperar que esse circo tá armado, né? O Ancelotti, ao convocar o Neymar, e aí a gente pode acreditar que ele tenha tido razões por entender por um jogador potencial, digamos assim, mas ele contratou esse circo para ir junto com ele, né? Agora, se ele não tivesse convocado com aquela fauna que estava toda ali atrás, imagina o que ia ser. Eu até conversando com pessoas ali, né, dos bastidores, CBF, então imagina o que ia ser a reação se ele não convoca. Porque a verdade é que aquele ambiente todo criou uma pressão para ele, né? Imagina que ele fala a lista lá, João Pedro acabou. Aí o que? Ele ia ser vaiado depois de convocar a seleção brasileira? Ia ser uma situação bem inusitada, né? Mas agora você vai ter essa pressão que pode contar que vai ter durante a Copa. Mesmo que o Neymar não coloque essa pressão, o que eu não sei, porque a gente vai ter que ver qual é a postura dele durante o período, mas mesmo que ele não coloca, esse entorno festivo em volta dele vai colocar. É isso que eu estava pensando na hora da convocação, Danilo. Falei, já pensou se ele não convoca o Neymar? Acho que ele ia ser vaiado, juro por Deus. Ia ter, queremos jogador, ia ter um negócio lá. Você não acha? Eu acho que é bem provável que tivesse vai assim, porque quando ele subiu ao palco e aí ia começar ali o evento, já teve ali rolaram alguns gritos ali, né? Neymar, Neymar! Aí uma galera, tipo, calma, deixa ele falar. E aí depois que falou o nome, né? E aí vocês reparem que quando ele foi falar o nome do Neymar, ele quase que tomou distância, como se ele estivesse batendo um pênalti. Ele tomou uma respiração profunda, ele demorou, ele mexeu a boca, e aí ele falou, Neymar. E aí a galera foi realmente a loucura. Foi muita gente comemorando mesmo, e como o Rodrigo estava falando, ontem o evento ele foi feito muito mais pensando em quem tem a grana do que jornalista e qualquer outra coisa, né? Porque tinha muita gente convidada de patrocinador, mas muita gente mesmo,
justamente porque ontem o evento era basicamente feito tudo por eles, né? Você andava num corredor, aí tinha lá ativação de todos os patrocinadores da seleção brasileira. A gente viu aí o Luciano Huck aparecendo e teve o show do Dilcinho Fake, que estava lá dublando, que não cantou. Então foi tudo um circo montado realmente ali para agradar patrocinadores e eles ficaram satisfeitíssimos. Sob o ponto de vista do marketing, os caras ficaram realmente muito satisfeitos. Agora, se o Ancelotti não tivesse falado do Neymar, eu acho que a gente ia ver uma vaia pela primeira vez, até porque nunca a gente tinha visto um evento desse tamanho para uma convocação, né? Foi um evento realmente muito grande. E depois da convocação ontem, até estava lá conversando com um cara da CBF, mas não foi estranho para você também? Porque para mim eu ainda não cheguei à conclusão de que, nossa, que absurdo esse evento. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, pô, uma convocação vale tudo isso? Não tá jogando tão bem, não tá sobrando no futebol. A resposta foi, se for esperar para ganhar, para fazer qualquer evento, a gente estaria 24 anos sem fazer nada. Falei, tá bom. É tudo um grande negócio, né? Vamos ouvir, então, o Tirone... Fala, Rodrigo. Não, só completando, agradar os patrocinadores que dão R$1 bilhão para a CBF, ok, podia ter feito a festa e tal. Botar a convocação com o público aberto é que eu acho que é a questão. Se ele tivesse botado numa sala com jornalistas para anunciar, ninguém ia vaiar ele. Bom, pelo menos... se bem que no mundo atual eu já tenho minhas dúvidas, mas enfim, deveriam não vaiar, digamos assim. Agora, quando ele coloca para o público geral ali, aí realmente correria esse risco. Perfeito. Vamos mostrar aí a convocação, o momento em que o Ancelotti convoca a turma toda, inclusive o Neymar. Vamos ver como é que foi. Neymar Júnior Santos. Seguimos. Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tienen la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición de goleros, hemos privilegiado un poco más la experiencia a este nivel y por esto también llamamos Everton do Gremio, porque es jugadores experientes que no precisamos testar, no hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición porque ellos están acostumbrados en este. ¿Sí? Muito bem, tá aí o Ancelotti explicando, na hora que deu o Neymar, todo mundo, e depois, vamos seguir e tal. Ainda tinha o Vinícius Júnior para ser convocado, né? Depois do Neymar, né? Ainda tinha ele ali. Agora, Arnaldo, o Ancelotti matou no peito e falou, eu consigo dominar esse negócio aqui, o Neymar só vai jogar se estiver bem e tudo mais. Ele confia no tamanho dele para controlar esse negócio. Bom, vamos lá. A minha convicção sobre a convocação do Neymar, ela se deu a partir do momento que eu ouvi com mais atenção as entrevistas do Ancelotti para os companheiros da mídia estrangeira, digamos assim, naquela rodada. O nível de detalhe que ele tratou o Neymar naquelas entrevistas e algumas frases muito, mesmo com o português ainda incipiente, convocar o Neymar não é colocar uma bomba no vestiário, várias dicas ali fizeram que para mim, já fosse um fato consumado. A festança que a CBF montou da convocação era mais um indício óbvio que aquele suspensezinho era só para dar um gostinho.
e, embora a apuração do Rodrigo mostre a dúvida, era muito mais a dúvida se o Neymar estava inteiro depois da mini sequência de jogos do que propriamente a concorrência dele. Pensei muito e cheguei à conclusão que mesmo com Estevão e Rodrigo, o Neymar seria convocado. Ia para o Endrick ou para outro jogador, ou para o Martinelli, o Neymar estaria por tudo isso que a gente viu acontecer nesses últimos dias, né? O Ancelotti tinha duas opções, ou se tornar impopular na sua convocação ou fazer parte do jogo, ou topar a parada. E acho que agora inicia, de fato, como você falou, uma segunda etapa para o Ancelotti, que é o pós-convocação do Neymar, como tratar o Neymar e o grupo da seleção para a Copa do Mundo. A minha reação logo depois da divulgação da lista, ela foi míope, porque eu procurei analisar o aspecto técnico da lista e, na verdade, ela tem muito mais coisas, como a convocação do Neymar. Se você disse que a enquete é inspirada na minha análise, né? Se tem muito meio-campista, se tem poucos, se tem muito zagueiro, se tem pouco, onde o Neymar pode jogar, em qual função. A convocação vai muito além disso, né? A convocação tem outros aspectos, que não os técnicos, nem físicos. Ela tem muitos outros elementos. E acho que para eles que estavam lá, vendo tudo o que aconteceu, nos surpreende um técnico como o Ancelotti, que veio para dar um choque na condução da seleção brasileira, tenha topado participar disso tudo. Ontem à noite, nós dois, com o Mauro, a gente ficava assistindo a convocação do Scaloni da seleção da Argentina na última Copa do Mundo. A Argentina foi campeã. Era um negócio inacreditável. Era ele sozinho, sem ninguém, numa salinha, nome e sobrenome, e acabou, velho. Parecia que ele estava no porão da casa dele. Nome e sobrenome e acabou. E tinha o Messi, não era o Neymar, era o Messi. Né? E simplesmente ele começa os atacantes Lionel Messi. E ponto. Esses são os convocados da seleção argentina para Qatar 2022. E dane-se, ponto. Mas aí são culturas diferentes. Olha que o argentino ele cultua seus personagens muito mais que os brasileiros. Mas nós temos uma carência absurda. E não é insensibilidade da nossa parte. Evidentemente dá para perceber que a Copa, você escreveu sobre isso, postou sobre isso, a Copa sem o Neymar, para muito brasileiro, não teria graça. O cara não ia acompanhar. E a idolatria do Neymar em relação às crianças, sobretudo, ela é completamente cristalina. Né? Não é essa a discussão. A discussão seria exatamente se o Neymar é uma boa ou é uma ruim em termos técnicos, em termos coletivos, para uma seleção que não ganha um título há 24 anos. Eu estava fazendo só essa análise. E, na verdade, eu estava me equivocando. Porque vai muito além. Só que, no nosso caso, né, nós, jornalistas, analistas, eu acho que a gente tem que tentar mergulhar em todas as camadas. E perceber que ontem foi uma festança para patrocinador com um final já pré-determinado. E, em outros momentos de seleção brasileira, o oba-oba não levou a nada. Né? Há 20 anos, o Brasil tinha a sua melhor geração desde 70, de 2006, há exatos 20 anos. Aliás, o Brasil vai estrear de novo no dia 13 de junho. Minha filha Joana nasceu 13 de junho de 2006. Brasil e Croácia. Ela, pai, agora o Brasil vai jogar 13 de junho de 2026. Primeira partida da Copa quando eu completar 20 anos. É isso aí. Em 20 anos, parece o mesmo filme com uma grande diferença. Há 20 anos o Brasil tinha muitos jogadores melhores, né? Mas muitos. Aí você não precisava cavocar para convocar. Você precisava necessariamente abrir mão. Né? Necessariamente abrir mão. Não é, com todo respeito, o João Pedro. Né? A seleção brasileira, o Parreiros agora que chegaram a ter Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Juninho, Robinho, tudo junto ao mesmo tempo agora. E não deu certo. Porque não existia um clima, muito porque não existia um clima de foco, competição e objetivos claros. Ganhar a bendita Copa do Mundo.
Então são essas ressalvas que a gente faz. Não está perdido, são 25 dias até o dia 13, aniversário da minha filha. Primeira partida. Até lá tem 2 partidas, uma no Maracanã. O Rodrigo falou, como é que vai ser no Maracanã? O Rodrigo falou bem, não é se o Ancelotti vai achar que o Neymar pode ser reserva ou não, se o Neymar vai topar. Você acha que o Maracanã, Brasil e Panamá, escalação do Brasil, vamos lá, número 10, Matheus Cunha, ou número 23, Matheus Cunha, no banco, Neymar. Então você vai pedir Neymar antes de começar o jogo, no último amistoso, a despedida da seleção com o seu público, né? Então tem esse elemento. Ao topar participar disso, ao bancar o Neymar, o Ancelotti entra num outro desafio, que é lidar com isso, talvez com esse conforto de ter assinado um contrato para o próximo ciclo. Aí o próximo ciclo não tem Neymar, não tem esse clamor, né? Tem uma renovação. Então tem esse conforto também. Eu estou pensando no hoje e no amanhã, em tese. Em alguns momentos na coletiva ele fala muito sobre amanhã, inclusive quando ele cita o João Pedro. Mas até o Brasil decolar, e a gente sabe como é que é o clima para Brasil, para brasileiro nos Estados Unidos. Vai ser a mesma coisa, né? Casa de não sei quem, não sei o que, não sei o que lá, papapá. E a gente vai ver se o técnico da seleção que veio para dar, insisto, um choque de gestão de grupo, consegue, durante 45 dias, transformar alguns bons jogadores num time confiável, né? E se o Neymar tem lugar neste time? Só para completar, eu estava analisando, onde o Neymar pode jogar nesse sistema completamente engessado do Ancelotti, que eu odeio, que é o maldito 4-2-4. Para mim, ele só pode jogar de centroavante, como estava jogando o Vinícius, como último. Ele não tem como jogar em outra posição, pela condição física que ele atingiu o mínimo, mas que hoje jogadores como ele não conseguem fazer 1000 funções, ainda mais sem a bola, né? Dá para ele jogar? Dá para ele jogar. Dá para ele decidir a Copa? Acho muito pouco provável. Existem outras seleções com conjuntos melhores que o Brasil? Várias. E aí nós vamos ver, né, o saldo final na Copa, depois dessa convocação que eu achei bem discutível. Não só pelo Neymar, mas em outros setores e aspectos também. Um recado importante para